Organização administrativa. Hoje, nós vamos começar a conhecer as entidades que compõem a organização administrativa. A organização administrativa é a estruturação do Estado. Seu estudo é o conhecimento acerca das pessoas, entidades e órgãos que irão desempenhar a função administrativa. Para o melhor funcionamento estatal, alguns serviços são prestados diretamente pelos entes federativos, sem que seja transferida a execução ao trem. Os entes que prestam serviço diretamente são a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Em outras situações, as pessoas políticas transferem a prestação dos serviços a outros entes. O Decreto-Lei 200, bem como suas alterações, são responsáveis pela divisão da administração pública em direta e indireta. A prestação dos serviços, como educação, saúde e segurança pública, diretamente pelos entes federativos, União, Estado, Distrito Federal e municípios, é designado como prestação direta ou prestação centralizada do serviço. Por sua vez, essas entidades políticas se denominam entes da administração direta ou entes da administração centralizada. Entretanto, é quase impossível esses entes prestarem todos os serviços necessários a uma boa administração sozinhos. Assim, o próprio texto do decreto autoriza a criação de pessoas especializadas para a prestação dos serviços de maneira mais eficiente e especializada. Por exemplo, os Correios. Os Correios só prestam o serviço de postagem. Outro exemplo é o INSS, que só presta serviço de previdência. Teoricamente, os serviços prestados por eles são mais eficientes que se fosse prestado pela União. Essa transferência na prestação do serviço se denomina descentralização. A descentralização pode ocorrer de duas formas: para a própria administração, pessoas criadas para esse fim, entes da administração indireta ou descentralizada, e também para particulares mediante contrato administrativo de concessão e permissão, ou para determinados doutrinadores até mesmo mediante ato de autorização de serviço público, que serão estudados mais adiante. São entes da administração indireta ou administração descentralizada, as autarquias, inclusive as associações públicas, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mistas. Nas situações em que a prestação do serviço é feita de forma centralizada, ou seja, a administração direta executa as atividades diretamente, sem interferência de terceiros, a busca pela eficiência deve se manter e, como forma de garantir uma maior especialização, mesmo dentro da mesma pessoa jurídica, os entes públicos podem providenciar uma divisão interna de competência. Sendo assim, quando a União se responsabiliza pela prestação, por exemplo, do serviço de saúde, o faz mediante distribuição interna de competência entre os órgãos responsáveis por essa atividade, como é o caso do Ministério da Saúde, o Sistema Único de Saúde e hospitais. Essa distribuição interna de competência entre órgãos e agentes de uma mesma pessoa jurídica é denominada de desconcentração administrativa. Vale ressaltar que a desconcentração ocorre também na administração indireta. Por exemplo, o INSS tem órgãos para aposentadoria, outro para pensão e assim vai. Isso é uma especialização interna, ou seja, uma desconcentração da atividade. Com isso, podemos perceber que o órgão não é uma pessoa jurídica, e sim parte integrante de uma pessoa jurídica. Ele não possui pessoal, patrimônio, responsabilidade por seus atos. Não é titular de direitos e obrigações. A responsabilidade é da pessoa jurídica a que ele integra. Por exemplo, se o Ministério da Saúde cerceou um direito seu, você não vai entrar com uma ação contra o Ministério, e sim contra a União, que é a pessoa jurídica que integra o Ministério da Saúde. Mas cuidado, embora o órgão não tenha personalidade jurídica, a lei pode atribuir capacidade processual a determinados órgãos,
como é o caso do Ministério Público, da Defensoria Pública, da Câmara Municipal e outros. Bom, já entendemos que a organização administrativa é dividida em administração direta e administração indireta. A administração direta todos nós conhecemos bem, que é a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Vamos passar agora para o estudo da administração indireta, que é o que mais cai em prova. Administração indireta. Os entes da administração indireta são autarquias, inclusive as associações públicas, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economias mistas. Cada uma das entidades da administração descentralizada tem características próprias e regime específico. No entanto, há regras importantes que valem para todos os entes da administração indireta, indistintamente, e serão estudadas antes de analisar cada uma das entidades separadamente. Características gerais. São 4 regras básicas que se aplicam a todas as entidades da administração indireta. A primeira característica comum é que todas as entidades gozam de personalidade jurídica própria, ou seja, não se confunde com os entes da administração direta que as criou. Cada um deles é titular de direito e obrigações, possuem patrimônio próprio, receita específica, que pode decorrer da participação no orçamento dos entes da administração direta ou de suas próprias atividades que lhes garante a renda. Segunda característica, são criadas mediante lei específica, que é uma lei ordinária, e extinta também por meio de lei específica, em virtude do princípio da simetria das formas. O artigo 37, inciso 19 da Constituição, diz que a lei específica cria as autarquias. Basta a aprovação da lei para que a pessoa jurídica passe a existir. E a lei específica autoriza a criação dos demais entes da administração indireta. Neste caso, a entidade somente passará a existir juridicamente após o registro de seus atos constitutivos no órgão competente. Terceira característica, a lei específica que cria ou autoriza a criação já define qual a finalidade dessa pessoa jurídica, que é sempre uma finalidade pública, não sendo possível a criação com finalidade lucrativa. Assim, o ente já é criado com sua finalidade pela lei específica, não podendo exercer atribuições livremente visando o lucro. Mais adiante, quando tratarmos de empresas estatais, nós vamos ver que muitas delas têm lucro, como o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, mas elas não são criadas com a finalidade de obter lucro. O lucro, se houver, é consequência da atividade. Inclusive, o artigo 173 da Constituição diz que somente se admite a exploração de atividade econômica pela administração pública por motivo de relevante interesse coletivo ou para a garantia da segurança nacional. Então, a finalidade é sempre pública e, quando explorar a atividade econômica, somente se justifica quando for de relevante interesse coletivo ou garantia da segurança nacional. Quarta e última regra. Por fim, os entes da administração indireta se sujeitam a controle pela administração direta, a qual são vinculados. O que existe é um controle de legalidade. Isso porque o controle exercido por pessoas estranhas à estrutura do ente da administração indireta não é amplo. Esse controle pode ser denominado controle finalístico, vinculação ou tutela administrativa, ou, no âmbito federal, supervisão ministerial. A única coisa que não podemos dizer é que esse controle configura hierarquia ou subordinação. Como já estudamos anteriormente, hierarquia só existe dentro de uma mesma pessoa jurídica, não existe hierarquia externa. Um particular requer o benefício perante o agente do INSS. O pedido é negado. É interposto recurso para o dirigente do INSS. Como estamos dentro de uma mesma estrutura e com isso a hierarquia entre os agentes, esse recurso é denominado recurso hierárquico. Caso o dirigente negue o recurso, havendo previsão legal,
o particular pode recorrer ao Ministério da Fazenda. Nesse caso, o recurso é dirigido a pessoa jurídica diferente. Não há hierarquia entre as pessoas jurídicas diferentes. Mesmo assim, o recurso é chamado de recurso hierárquico, porque decorre da tutela administrativa. Assim, o primeiro que é interposto dentro da mesma pessoa jurídica é chamado de recurso hierárquico próprio. O segundo, que é interposto entre pessoas jurídicas diferentes, é chamado de recurso hierárquico impróprio. Aqui o controle está restrito apenas à finalidade, não havendo manifestação de hierarquia. Entendido essas 4 regras, vamos passar ao estudo dos entes da administração indireta propriamente ditos. Autarquias. As autarquias exercem atividade típica de Estado e, por isso, são pessoas jurídicas de direito público. Isso significa dizer que as entidades autárquicas têm regime de fazenda pública, ou seja, tudo que você aprende para a administração direta se aplica para as entidades autárquicas, com exceção apenas da capacidade política. A capacidade é exclusivamente administrativa, possuem patrimônio, receita próprios. Como exemplos, nós temos o INSS, a UFRJ, o IBAMA, o INCRA e outros mais. Vamos falar sobre o regime jurídico aplicável às autarquias. Privilégios processuais. Nós temos os prazos dilatados em dobro, duplo grau de jurisdição obrigatório, reexame necessário e pagamentos por precatórios. Como privilégios fiscais, nós temos a imunidade tributárias, prevista no artigo 150 da Constituição, parágrafo 2º. Responsabilidade civil. As autarquias também seguem a responsabilidade civil da administração direta, ou seja, responsabilidade objetiva, previsto no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Os contratos das autarquias são administrativos, assim, possuem as conhecidas cláusulas exorbitantes e também necessitam de prévia licitação, ressalvado as hipóteses de dispensa ou inexigibilidade. Os servidores estatutários são estatutários e aprovados mediante concurso público. No âmbito federal, estes servidores são regidos pela Lei 8.112, assim como os servidores da administração indireta. Os atos da autarquia são atos administrativos. Os bens são impenhoráveis, não admite penhora judicial, arresto ou sequestro, gozam de não onerabilidade, não se submetem a direitos reais de garantia, como penhor, hipoteca, anticrese, gozam de imprescritibilidade, não se sujeitam ao uso capião e alienabilidade condicionada, só podem alienar os bens desafetados. Conforme já explicitado, o controle é de supervisão ou tutela administrativa, não configurando manifestação do poder hierárquico. A prescrição, assim como a administração direta, as autarquias se submetem à prescrição quinquenal prevista no artigo 1º do Decreto 20.910. Tudo que vamos aprender durante as nossas aulas, atos, contratos, bens, aplicável à administração direta, também se aplicam às autarquias. As entidades autárquicas seguem as mesmas regras aplicáveis à administração direta. Autarquias especiais, autarquias profissionais. A Lei 9649 de 98 estabelece em seu artigo 58 que os serviços de fiscalização de profissões regulamentadas serão exercidos em caráter privado, por delegação do poder público mediante autorização legislativa. Essa regra sofreu muitas críticas porque se tratava de atividade de polícia, a qual não se admite delegação a particulares. A matéria foi objeto de análise pelo STF e, ao julgar a DI 1717, que analisava a constitucionalidade do artigo 58, declarou que os conselhos reguladores de profissões têm natureza jurídica de autarquia, uma vez que atua no exercício do poder de polícia. Então, os conselhos profissionais são autarquias, são pessoas jurídicas de direito público que exercem poder de polícia, fiscalizam e controlam o exercício da profissão na busca do interesse público. Por isso, cobram tributos
contribuições parafiscais de seus associados. Lembrando que a OAB é uma exceção. A OAB é uma pessoa jurídica de direito privado que exerce atividade pública de forma anômala. Não é considerada entidade autárquica. Autarquias de regime especial. Algumas autarquias, por terem regime legal diferenciado, gozam de mais liberdade em face dos entes de administração direta do que as demais autarquias. São chamadas de autarquias em regime especial. Existem algumas, mas nós vamos ver as duas principais. Autarquias culturais, universidades públicas. Nas autarquias comuns, os dirigentes são cargos em comissão, livremente nomeados e livremente exonerados pelo Ministério Supervisor. Já nas universidades públicas, elas têm como característica uma forma peculiar de escolha de seus dirigentes máximos, no caso, o reitor. O reitor é sempre indicado pelos membros da entidade, corpo docente e corpo discente. Não é permitida a sua exoneração ad nutum, por serem escolhidos para cumprir mandato por prazo certo, cujo prazo é definido na própria lei de criação. Essa é uma garantia de maior independência frente à administração direta, haja vista uma maior liberdade de atuação desses agentes em relação aos órgãos responsáveis pelo controle finalístico. Elas também têm poder de escolher quanto à pedagogia a ser adotada, que é chamada de autonomia pedagógica prevista no artigo 207 da Constituição. Agências reguladoras. A criação das agências reguladoras se deu com o Programa Nacional de Desestatização. Com o objetivo de reduzir o déficit público, passou-se a transferir o serviço público para a iniciativa privada, com a intenção de reduzir gastos em busca de maior eficiência na execução das atividades. Ocorre que esse afastamento do Estado passou a demandar uma exigência de órgãos reguladores, nascendo assim as agências reguladoras. Ela é criada em regime especial para fiscalizar, regular e normatizar a prestação do serviço público por particulares, evitando a busca desenfreada pelo lucro. Regime especial. As agências reguladoras possuem uma maior independência e autonomia devido à nomeação diferenciada dos dirigentes. Os dirigentes são nomeados pelo Presidente da República após a aprovação prévia do Senado Federal para cumprir mandato certo. A garantia de cumprir o mandato certo significa que o dirigente não será exonerado livremente por vontade do órgão controlador. De acordo com a Lei 9.986, os dirigentes somente perderão seus cargos mediante renúncia, processo administrativo disciplinar e condenação criminal. Admite-se ainda que a norma criadora de cada agência estabeleça outras condições. Ademais, os dirigentes, ao deixarem a agência reguladora, devem cumprir um período de quarentena, previsto no artigo 8º da Lei 9.986. Durante um período de 4 meses, o dirigente fica proibido de exercer atividade na iniciativa privada dentro do setor ao qual estava vinculado. Nesse período, o ex-dirigente receberá uma remuneração compensatória equivalente ao cargo em que exerceu. Incorre na prática de crime de advocacia administrativa o sujeito que violar a quarentena sem prejuízo das demais sanções cabíveis administrativa e civis. Ainda como garantia inerente a seu regime especial, as agências reguladoras gozam de poder normativo, ou seja, podem regulamentar e normatizar diversas atividades de interesse social, criando normas que obrigam os prestadores de serviços, a fim de adequar a prestação do serviço ao interesse público. Cuidado para não confundir agência reguladora com agência executiva. A agência reguladora, você já entendeu, é uma autarquia em regime especial criada por lei para regular e normatizar a prestação de serviços públicos nas mãos de particulares. As agências executivas são autarquias ou fundações públicas que, por iniciativa da administração indireta, receberam estatutos de agência e, por serem ineficientes, celebram contrato de gestão com o Ministério Supervisor. Ao celebrar o contrato de gestão, a autarquia comum ganha status de agência executiva,
adquirindo vantagens especiais, como concessão de mais independência e mais orçamento, mas em troca se compromete a cumprir um plano de reestruturação definido no próprio contrato de gestão para se tornar mais eficiente, o que envolve reduzir custos e aperfeiçoar seu serviço. Extinto o contrato de gestão, volta a ser autarquia comum, o que denota o fato de que a qualificação de agência executiva é temporária, durante somente o prazo de duração do contrato celebrado com o Ministério Supervisor. A Lei 9649 estabelece 2 requisitos apenas para a criação de agências executivas: ter um plano estratégico de reestruturação e de desenvolvimento institucional e ter celebrado contrato de gestão com o Ministério Supervisor. A qualificação como agência executiva decorre da expedição de um decreto. As provas tentam confundir agência reguladora com agência executiva. Se tomar cuidado com essas questões apresentadas, vocês não vão ter problema nas provas. Fundações públicas. Fundações, no nosso ordenamento jurídico, se dividem em fundações privadas, que são aquelas formadas pela destinação de um patrimônio privado para a criação de uma pessoa jurídica nos moldes do Código Civil, e fundações públicas, que serão objeto do nosso estudo. Se a fundação privada é uma pessoa jurídica constituída pela destinação de um patrimônio privado, então, por óbvio, a fundação pública é uma pessoa jurídica formada pela destinação de um patrimônio público. Por exemplo, a União achou importante destinar um patrimônio em defesa do índio, então criou-se a FUNAI. Portanto, a fundação pública é uma pessoa jurídica formada pela destinação de um patrimônio público que depende de lei específica para sua criação, tem finalidade pública e integra a administração indireta. Para a doutrina majoritária, a fundação pública pode ser criada com personalidade jurídica de direito público ou de direito privado. Se for criada com personalidade jurídica de direito público, é uma autarquia, que também é chamada de autarquia fundacional. Com isso, tudo que nós aprendemos de autarquia se aplica às fundações públicas de direito público. Essa fundação pública de direito público pode celebrar um contrato de gestão e virar uma agência executiva. Além disso, essa fundação é criada por lei e não autorizada, isso porque ela tem natureza jurídica de autarquia e todas as regras aplicadas às autarquias são aplicadas a ela. Agora, se for criada com personalidade jurídica de direito privado, segue o regime híbrido ou regime misto. É um regime muito parecido com o regime das empresas estatais, que vamos aprender mais à frente. É um regime híbrido ou misto porque ela não goza de nenhuma prerrogativa de fazenda pública, mas se submete a todas as limitações do Estado. Empresas estatais. As empresas estatais são as empresas públicas e sociedade de economia mista. Ambas possuem regimes idênticos. Sempre serão pessoas jurídicas de direito privado. Se o regime é o mesmo, o que diferencia elas? Nós temos 3 diferenças apontadas pela doutrina e pela Lei 3.303 de 2016, o Estatuto das Estatais. A primeira é que na empresa pública o capital é 100% público e não admite investimento privado. Na sociedade de economia mista, a maioria do capital com direito a voto deve pertencer ao Estado. Então, se admite capital privado na sociedade de economia mista, desde que a maioria pertença ao Estado. A segunda característica é que a empresa pública pode ser constituída sob qualquer forma societária admitida em direito. Já as sociedades de economia mistas vão ser sempre constituídas sob a forma de sociedade anônima. A terceira diferença só se aplica no âmbito federal. Diz respeito ao deslocamento de competência. O artigo 109, inciso 1 da Constituição, diz que compete à Justiça Federal julgar as ações em que esteja no polo ativo ou passivo a União, suas autarquias, suas fundações públicas, suas empresas públicas, ou seja, todas as entidades da União, administração direta e indireta, deslocam sua competência para a Justiça Federal, com exceção da Sociedade de Economia Mista.
Exemplos de empresas públicas são o BNDES, a Caixa Econômica Federal e a Casa da Moeda, dentre outras. Também exemplos de sociedade de economia mista é o Banco do Brasil e a Petrobras. Essas são as diferenças entre as empresas estatais. Agora tudo que se falar vale para as duas. Regime jurídico. A primeira regra, e nós já conversamos sobre isso, é que tanto as empresas públicas como a sociedade de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado. Isso implica que essas empresas são criadas sem privilégios públicos. Isso porque, se o Estado dá prerrogativa a essas empresas, elas quebrariam as empresas concorrentes daquela área de atuação. Assim, elas seguem o mesmo regime das empresas privadas no que tange aos privilégios fiscais, ou seja, ela não tem nenhum privilégio fiscal que não seja extensível ao setor privado. Nas relações trabalhistas, os servidores seguem a CLT. Também seguem o mesmo regime quanto às obrigações civis e comerciais. Os contratos são contratos privados, sem prerrogativas, cláusulas exorbitantes ou alteração unilateral. Por fim, segue as mesmas regras processuais das empresas privadas, sem qualquer tipo de privilégio processual, sem prazo em dobro, sem remessa necessária. No entanto, apesar delas não terem nenhuma prerrogativa de fazenda pública, elas fazem parte do Estado e, por isso, devem obedecer a princípios da administração pública que estabelece os limites aplicáveis ao Estado. Então, os contratos são privados, mas dependem de licitação. Os servidores são seletistas, mas dependem de concurso público. Não podem acumular cargos ou empregos. Ou seja, embora elas não tenham prerrogativas, elas se submetem a todas as restrições aplicáveis ao Estado. É por isso que se diz que o regime dessas empresas é regime híbrido, porque, embora não gozem de privilégios, se submete a todas as limitações do Estado. Essas entidades podem ser criadas para dois tipos de finalidades específicas: ou para prestação de serviços públicos, ou para exploração de atividade econômica. É importante ressaltar que, por mais que a finalidade seja a exploração de atividade econômica, seu fim sempre vai ser o interesse público, nunca a obtenção de lucro. É possível que uma atividade exploradora pelo Estado tenha como consequência o lucro, como o Banco do Brasil e a Petrobras, mas de forma alguma pode explorar a atividade econômica visando o lucro. Vale lembrar novamente que, conforme o artigo 173 da Constituição, diz que o Estado somente pode explorar a atividade econômica se for por motivo de relevante interesse coletivo ou para garantir a segurança nacional. Então, não é possível explorar a atividade econômica com finalidade de lucro. O lucro, se houver, vai ser como consequência da atividade. Para as entidades prestadoras de serviço público, o regime híbrido se aproxima mais do direito público, porque se aplicam a essas entidades todas as normas e princípios aplicáveis à prestação deste serviço. Sendo assim, não havendo disposições em contrário, serão aplicadas as normas atinentes à prestação de serviços públicos reguladas pela Lei 8.987 de 95 e demais diplomas legais que regem a matéria. Por outro lado, se forem exploradoras de atividade econômica, essas empresas terão seu regime mais próximo do direito privado, sendo aplicado o regime público somente em caráter excepcional, definindo obrigações a serem seguidas pelas entidades, como a intenção de resguardar o interesse público. Empresas subsidiárias. As empresas subsidiárias são entidades societárias autônomas, constituídas com a finalidade de apoiar e executar atividades de interesse e suporte da empresa estatal, auxiliando no exercício de suas atividades. A subsidiária tem personalidade jurídica própria, não se confundindo com a empresa estatal controladora, e é criada sob o regime de direito privado, não integrando a administração pública indireta. No entanto, sua criação depende de autorização por lei específica. O artigo 37, inciso 20 da Constituição, diz que depende de autorização legislativa em cada caso
a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresas privadas. O Supremo Tribunal Federal entende que a lei específica que autoriza a criação da empresa estatal também pode autorizar a criação da subsidiária. Assim, se a lei específica autorizar a criação da subsidiária, está suprido a necessidade de lei específica. Mas cuidado, tudo que se falou de empresas estatais, nada se aplica à empresa de Correios. A empresa de Correios é uma exceção jurisprudencial. O Supremo Tribunal Federal diz que, como ela presta um serviço de postagem e é uma atividade típica de Estado, portanto indelegável, a empresa de Correios tem regime de fazenda pública, ou seja, possui todas as prerrogativas de Estado, imunidade tributária, privilégios processuais, dentre outros.